Olá! Como foi falado no vídeo anterior, da definição do que seria o biodigestor indiano. Então, o biodigestor indiano nada mais é que uma câmara de fermentação, onde micro-organismos ali, ou seja, bactérias, na ausência de oxigênio, vai produzir então o biogás e o biofertilizante. Como estamos trabalhando diante de micro-organismos vivos, que são bactérias, nós temos que propiciar meios adequados para que esses micro-organismos trabalhem. Então, temos que ver alguns conceitos, né, que faz com que haja uma melhor produção, como a temperatura, como o pH, como a agitação desse biodigestor, como a concentração de nutrientes, o fator de diluição, na questão da água, e vários outros fatores que podem influenciar então nessa produção eficiente ou não de biogás e biofertilizante. Então, primeiramente, vamos ver a questão da temperatura. Uma temperatura ideal para um processo de decomposição anaeróbia seria uma temperatura aí variando entre 28 e 35 graus Celsius. Abaixo de 15 graus Celsius, a produção ele começa a ficar mais lento. E variações aí bruscas de 3 graus Celsius já limitam bastante essa produção de biogás. Então, a temperatura ideal, como já foi falado, 28 a 35 graus Celsius. Outro fator que vem interferir aí nessa produção significativamente é o pH. O pH ele tem que estar ali entre 6,5 a 7,4. pH muito baixo, ou seja, pH ácido, limitam totalmente as bactérias. Então, a produção cai drasticamente. pH também abaixo de 6, como foi falado do ácido, acima de 8 também, já vai ser muito prejudicial. Vai diminuir drasticamente a produção de biogás aí. Então, quando você tem esse aumento aí, por exemplo, ou diminuição do pH, pode até ser que produza o biogás, só que esse biogás ele vai estar rico, em vez do gás metano, ele vai estar rico em gás carbônico, então não vai haver queima no seu subproduto, né, no seu biogás. Então, para biodigestores pequenos, é fácil essa correção. Você vai lá, mede na saída do biodigestor o pH, aí você coloca lá, de repente, se ele estiver muito baixo, você coloca cal hidratada até chegar num pH ideal, próximo ao pH neutro. Né? Para biodigestores já maiores, eu sugiro para vocês que procurem geralmente um consultor mesmo, que ele vai saber a melhor maneira que ele vai fazer ali para estar colocando o seu pH no modelo ideal ali, né? Na faixa ideal de sobrevivência desses micro-organismos. Outro fator aí é a água. A água, vou falar num vídeo específico, que é a questão da diluição. Nós vamos falar isso em outro vídeo. Por enquanto, só tenho que falar com vocês o seguinte, que a água também é um limitador. Se você tem um excesso de água no seu processo, na sua biodigestão, você vai diminuir ali a concentração de dejetos, também não vai haver ali produção significativa de biogás. Então, excesso de água também não é bom. O TRH. TRH é o tempo de retenção hidráulica. É o tempo que a matéria orgânica demora para sofrer toda a sua decomposição. Para você saber o tempo de retenção hidráulica do seu biodigestor, você tem que dimensionar de acordo com a sua produção. Quanto você tem lá, quantos animais você tem, qual a produção diária entre fezes e urinas você tem, para você saber qual é o TRH ideal. Na prática, eles consideram de 30 a 40 dias aí de tempo de retenção. Outro fator muito importante aí é a agitação. A agitação, ela é feita, geralmente, para biodigestores pequenos, ela é feita de forma manual mesmo. Utiliza-se soquetes de madeira, tanto na entrada quanto na saída, aí você vai fazendo agitação. Porque se não houver essa agitação, o que acontece? Os micro-organismos, eles ficam incrustados uns aos outros numa parte específica e deixa de proliferar em outras partes. Eles concentram mais em um lugar. Então, você tem que agitar ali para que seja, para que tenha uma boa produção aí. Para biodigestores grandes, é utilizado conjunto de motobombas,
porque depende, se o biodigestor for muito grande, fica difícil, né? Essa agitação aí por meio por manual, né? Então, sugere-se na prática aí de 10 a 15 minutos, uma vez por semana, essa agitação aí. Seria aqui como que o suficiente. E por último, nós temos aqui a concentração de nutrientes. As bactérias metanogênicas, elas precisam de carbono, nitrogênio, do fósforo, do potássio. Então tem que ter uma relação muito equilibrada aí, principalmente entre carbono e nitrogênio. A relação de carbono e nitrogênio varia aí de 20 para 1 a 30 por 1. Ou seja, 20 partes de carbono para uma parte de nitrogênio ou 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Isso aí quem vai fazer para você direitinho vai ser quem vai dimensionar para você, o consultor que vai estar te atendendo especificamente. Então, encerrando o nosso vídeo, só gostaria de dizer que para você, que você tenha uma produção constante, você já está lá com o seu biodigestor instalado e você quer ter uma produção constante ali, você tem que observar esses níveis aí, né? Essas receitinhas aí, olhar a temperatura, como está a temperatura. Se você estiver no sul do país, por exemplo, aí, você tem que procurar maneiras de estar aumentando essa temperatura aí, seja na água, né, de aquecimento para pequenos biodigestores, ou mesmo outro tipo de sistema para grandes biodigestores. Então, você olhando a temperatura, observando o pH, observando o fator aí de agitação da água, observando a relação de carbono-nitrogênio, você consegue ter uma boa produção, ou seja, uma produção estável, né, no seu projeto, no seu biodigestor, para a produção, então, eficiente de biogás e biofertilizante.